Olá, gente, como estão vocês? Tudo bem? Olha eu aqui de novo, nosso Pode Pensar, o podcast que faz um sucesso entre nós. Tudo bem? Hoje nós temos dois convidados e um assunto primordial para discutir. O assunto hoje vai ser educação, um assunto muito importante para toda a nossa sociedade. E temos duas convidadas especiais: Paula Trevisan, nossa candidata a vereadora na cidade, e Gisélia dos Santos, uma psicopedagoga, especialista em desenvolvimento humano, que vai debater um pouquinho com a gente sobre educação. Tudo bem, meninas? Tudo jóia. Muito bom, sejam bem-vindas. Deixa eu aproveitar a oportunidade, então, para a gente começar e a gente falar um pouquinho da trajetória de vocês, até para quem já conhece a gente, nossa audiência aí que também já acompanha a gente, já conhece a Paula Trevisan, vai te conhecer também, Gisele, então a gente queria saber um pouquinho da sua trajetória. Eu estou na educação já faz 25 anos, né? Comecei como professora de língua portuguesa, lecionei na rede pública e na rede particular. Depois, com as dificuldades de aprendizagem do meu filho, eu passei a ser psicopedagoga. E aí me apaixonei pela clínica, mas continuo na área da educação, né? Eu fico nos bastidores, vamos dizer assim, ajudando aqueles que têm dificuldade de aprendizagem. Então, essa é a minha trajetória. Pô, bacana. Paula Trevisan, conta um pouquinho de você pra gente. Professora há 33 anos. Já dei aula na rede estadual, os adolescentes, mas trabalho mais com a parte da rede pública, da rede privada, né? 33 anos à frente da escola junto com os meus pais, na Escola Celestim, e sempre cuidando dessa área da educação e cuidando principalmente dessa questão emocional das crianças, que está bem difícil lidar. Então, está aí. E agora sendo candidata a vereadora para fazer a diferença na área da educação, que acho que é a base de qualquer sociedade hoje. Não tenho dúvida, eu acredito que sim. Sem ela a gente não tem um desenvolvimento, né? A base de tudo. Bom, gente, vamos falar sobre algumas coisas então. A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios e depois sobre soluções e propostas. Tudo bem? Vamos lá então. Vou começar pela Paula. Como candidata nesse momento, Paula, o que que você acredita que identifica os maiores desafios na educação da cidade hoje? Bom, eu tenho aí observação e a gente troca muito figurinha, eu e a Gi, né? Eu já atendendo algumas crianças em clínica, pela minha formação também de terapeuta. A nossa área da educação aqui na cidade, ela está muito reduzido o tempo de aprendizagem dentro das escolas, por ter criado 3 períodos, né? Então você acaba deixando o valor e o tempo essencial de aprendizagem muito curto, muito estreito. E não é possível, no meu ver, assim, e de Claro. muitas pessoas aí que entendem da área, esse tempo tão curto para uma demanda tão grande de conteúdos, né, voltados para a parte de alfabetização propriamente dita, né, a parte do letramento, da alfabetização matemática, que todo mundo acha que não é uma alfabetização, mas é, e de extrema importância que você leva para a vida inteira. Então eu acredito que esse tempo está muito curto e a qualidade do não é do ambiente físico, mas a qualidade do ambiente emocional desses locais aí de educação estão bem precários. Quando você falou do período, eu me lembrei uma coisa esses dias. Você falou em 3 períodos, né? Existe algum período que é das 11 às 3? Eu estava passando em frente a uma escola, era 3 horas da tarde e estava saindo gente. Estava saindo aluno. Existe esse período? É um período intermediário, isso? Seria um período intermediário. A rede pública tem esse período das 11 às 15. Então vai começar o Robson com a nostalgia dele, né? Na minha época era 2 períodos. Das 7 às 11 e Então, pouco. mas se você for ver, né, a parte da legislação estadual, você não pode ter um tempo menor Em sala de em aula. sala de aula, Sim, sim. né? Isso é um Então, prejuízo muito grande. Né? E aí pode ter outros fatores envolvidos que a gente vai colocar aí, talvez as salas também lotadas. A gente precisa sim, de ter escolas com menos crianças em sala de aula para que tenha uma qualidade de ensino. Então, talvez essa redução a gente está perdendo vários fatores. Né? A gente reduz, a gente aumenta a sala de aula porque não tem uma demanda muito grande. E a questão do aprender, ele fica, vamos dizer assim, a gente pega essas crianças que ficam um período curto, e o que ele faz depois desse período?
Isso é a nossa preocupação como educador. Então, a escola, local de aprendizado. Então, quanto mais tempo na escola, melhor para essa criança no seu desenvolvimento humano, vamos colocar assim. E aí, na nossa época, a gente ficava, né, entrava às 7 da manhã, saía meio-dia quase, né? Exatamente. 1 da tarde, quase 6 horas, então era um período maior. Que é necessário para aprender, né? Mesmo que a gente tendo esse tempo muito fugaz, rápido, a gente precisa que essas crianças olhem para o aprender com mais vontade de ficar e não indo embora logo, né? Eu penso assim. Até porque na questão do aprendizado, você tem lá, que o pessoal fala que eles são imediatistas, né? A criança. Mas ele tem um prazo de atenção, vamos colocar assim, de 15 minutos para pegar, absorver esse conteúdo, mas ele precisa de depois 30 minutos de prática dentro da vivência, dentro de cada disciplina, né? Uma vivência pode ser de aplicação de exercícios, num debate, para ele trazer para o concreto aquilo que ele viu num abstrato. E aí você tem uma carga de disciplinas, de conteúdo a ser entregue, que não condiz com o tempo de aula hoje da nossa rede. É isso que eu ia perguntar para vocês. A grade hoje, o tempo não é o suficiente para a grade de ensino adequada. De acordo com a BNCC, não. Falta tempo. Falta tempo. E esse talvez terceiro turno que surgiu compactou ainda mais esse tempo para uma melhora de ensino, para uma aprendizagem usando essa técnica de teoria e prática, usando o que a Gisélia falou também com o desenvolvimento das crianças. Isso seria um desafio para a gente pensar em uma mudança educacional no futuro? Sim, com certeza. A partir do momento aí, eu não sei se vou causar uma polêmica, né? Porque as escolas particulares, ela tem um período maior e a nossa da escola pública tem que ser menor. Por quê? Né? Eu acho que aí já entra na igualdade para todos. Né? Então, é um desafio. E aí, quando a gente fala de rede pública, sempre é um desafio. Que nós, como cidadãos, a gente tem que estar envolvido, todos temos que estar envolvidos no processo. E eu acredito que a educação, até mesmo essa educação política, no sentido de o que eu quero para o meu filho, eu tenho uma escola pública, tem que ser sim uma escola pública de qualidade, nós merecemos isso, todos nós, né? E aí entra essa questão, é um desafio? É um desafio. Como nós vamos fazer isso? Todos juntos, né? Discutindo, conversando, se conscientizando, né, Paulo? É porque hoje em dia a gente pega assim, a população, ela se nega a falar de política, porque ela não entende a política como um direito do cidadão. Ela entende a política como partidos. E, infelizmente, nós estamos polarizados no nosso país. Sim. Né? A partir do momento que a população começar a entender que ela não tem que trabalhar partidos, e sim política, entender quais são os seus direitos perante uma sociedade, quais são os seus deveres também, porque tudo tem direito e tem dever, e lutar pelos seus direitos, né, a gente vai conseguir estabilizar e talvez melhorar muito a comunidade. Paulo, você não acha, vamos só abrir um parênteses aqui, você não acha que na política a sociedade deveria entender que o vereador ele é uma ferramenta direta para ele, para o próprio desenvolvimento da cidade e que talvez a população não atue muito, não entenda muito isso, como você está falando, que hoje a gente está falando muito de política polarizada e partidos, mas o vereador é o representante da sociedade. Seja das massas divididas na cidade, mas você não acha que a população deveria entender um pouco mais? Porque o vereador você pode cobrar, o vereador você pode contar com ele, é o nosso parceiro, né? Quem pode comunicar com a política da cidade. É muito triste você ver que as pessoas que nós elegemos só lembram da gente durante as campanhas, né? Porque o pessoal vai falar, lá, já vem falando de política. Não, a gente está falando de deveres. Sim. Dever enquanto um vereador, né? Ele tem dever para com a sociedade. Ele tem que estar ali para escutar. Claro, muitas vezes você não consegue resolver de imediato, né? Em nenhuma das situações, os problemas de todos. Mas você tem que ir buscar. Você deve isso à sociedade. E a sociedade, em contrapartida, tem que entender que o vereador é um funcionário da sociedade, né? Ele tem que ter as portas abertas para ir lá. De repente você não consegue falar com o vereador que você elegeu, mas ele tem uma turma que pode estar ali para atendê-los. Sim.
Então, o que a gente chama de ali a Câmara Municipal, que é a casa, ela tem que estar aberta à população, né, Sim. gente? Sim, com Porque certeza. várias vezes a gente precisa e é difícil. Gisele, deixa eu te perguntar, seguindo até isso que a gente está falando, no desenvolvimento humano, você acha que realmente o vereador, ele é realmente a ferramenta para a população, e principalmente na área de educação, que a gente pode pedir para que possa nos representar, criar as ideias, implementar algumas coisas? Sim, nós vivemos numa hierarquia. Claro, E quem é o mais próximo da população, se a gente parar para pensar? sim, É o vereador, claro, né? E aí entra a questão da educação. Se nós conseguirmos implantar ou conscientizar as nossas crianças dentro de um processo educacional, a importância dessas pessoas que estão dentro da política, que a política ela tem que ser para o povo, para melhorar a cidade, para melhorar a educação da nossa cidade, né? Se nós conseguirmos olhar dessa forma, porque a única pessoa que eu posso ir buscar algo, até mesmo buscar um projeto, colocar sobre uma problemática dentro da minha, do meu bairro, da minha região, é o vereador o mais próximo de mim. Então, eu acredito que sim, que a gente precisa ter essa consciência do que é o vereador, qual é a função dele dentro, e já ajudar essas crianças a entender o processo, porque são adultos que vão cobrar lá na frente, né? e faz parte, isso é o desenvolvimento humano, Isso né? é o Esse é o desenvolvimento desenvolvimento humano. humano, exatamente É, se isso, a gente partir do princípio claro. que nós não estamos aqui para sempre e que a gente está deixando este mundo para os nossos netos, para os nossos filhos, e isso vai continuar, né? Por que não olhar a política mais de uma forma de briga, de desentendimento, né? Eu gosto do tal candidato, mas não foi o meu candidato, mas é minha obrigação cobrar o outro que ganhou. Claro. Então a gente tem que ter essa consciência, assim que eu vejo. É lógico que a política ela segmenta os seus Sim, representantes, tudo bem, mas todos num objetivo comum, né, Paulinho? sim. Hoje. Acho que eu vou falar isso algumas vezes, mas a educação é responsabilidade de todos, sem exceção, né? É bem por aí. Bom, definimos alguns desafios. Agora vamos pensar em soluções e propostas. É, Vamos pensar em algumas soluções. Quais são as principais propostas do teu plano de governo, Paula, aqui com relação à educação na cidade? O que você tem de ideia de falar, olha, isso aqui é muito bom para a gente implantar ou desenvolver? Primeiro que hoje a gente vive numa sociedade que ela exige muito da questão da informatização, né? E a questão do inglês. Ela é uma base primordial hoje para a gente entrar no mercado de trabalho. Claro. E quando a gente fala de educação mesmo, da questão da pré-escola, ensino fundamental e seus segmentos, a gente fala que nós estamos preparando o cidadão para o mundo. Eles são o nosso futuro. Eu acredito que eles são o nosso presente. Estão presentes hoje. A gente precisa fazer o hoje, senão não tem o futuro. Se não mudar o hoje, ele não chega no futuro. Sim. Né? Então, dentro dos meus ideais aí de projeto, é o aumento da carga escolar, Sim, do período deles sim. dentro da escola, a questão da implementação do inglês básico, pelo menos a base, né? E as aulas de informática, mas não é o que a pessoa... Ah, mas as escolas têm tecnologia e tal. Ela pode ter o tablet, ela pode ter a lousa digital, mas a criança sabe operacionar, sabe para que é aquilo. Ela entende essa ferramenta, ela sabe. Então a gente precisa criar. Isso é um direito de todo mundo. Sim. E a gente vê assim, mas por que as escolas particulares estão tão acima da... Porque nas particulares elas se preocupam em fazer isso. Tudo bem que elas têm, né, meios através das mensalidades e tal, mas nós temos meios através de emendas de recursos federais, estaduais, municipais, De aumento do voltados orçamento, sim. para a Sim. educação. Né? Então, aí é uma questão da gente fazer um estudo e dentro do programa colocar certinho para que haja essa valorização e valorizar os professores. A valorização de professores e colocar um plano de carreira é de extrema importância, porque o professor é a base de tudo na sociedade. Não existe médico, não existe advogado, não existe cientista se não passar pela mão de um professor. É verdade. Então, esse professor ele foi desvalorizado, desacreditado e colocado de lado.
em todos os sentidos. Esse cuidado, né? Então, a Esse gente cuidado. precisa cuidar deles, para que eles possam cuidar do nosso hoje, que será o nosso futuro. É isso aí. Além de concordar, eh, eu que venho de uma época, nossa época, né, que o ensino era diferente, você está falando da escola particular tem a grade maior, né, tem um tempo maior, não tem essas coisas, a gente vê, ó, eu pelo menos observo algumas diferenças do ensino municipal e estadual, independente de grade, de período, a gente vê diferença também em tudo. Mas, Gisélia, dentro desse contexto, o que que você acredita que sejam soluções que possam gerar dentro de sala de aula, dentro de uma escola, que possa melhorar, além dessas que talvez a Paula mencionou, que é o plano O plano dela de é governo dela, perfeito. exatamente, que é muito salutar, porque às vezes a gente pensa e tem às vezes certeza que coisas do passado que deram certo, que desenvolveram a gente até hoje, possa voltar, né? Eu acho isso muito importante. Mas o que que você pensa em matéria de soluções, ideias? Eu penso o seguinte: nós precisamos de um profissional, e aí eu vou falar sobre a minha profissão, Claro, que é o psicopedagogo em sala de aula. É como a Paula falou, a gente temos pessoas, os professores precisam ser cuidados, porque hoje a gente fala muito sobre os transtornos, as dificuldades de aprendizagem, mas a gente também não para olhar qual é o profissional que vai cuidar daquele momento escolar, da saúde mental de todas aquelas pessoas envolvidas. Então, eu acredito que para a melhora da escola, seja ela pública ou particular, nós precisamos de profissionais da saúde mental, desde a questão emocional como a questão de aprendizagem. Então, nós estamos num momento onde temos muitos laudos, né? Uma escola, uma sala de aula superlotada, a gente fala sobre inclusão, mas eu, como profissional, ainda vejo os meus professores perdidos de como eu vou fazer isso. Eu tenho leis, mas como eu vou aplicar isso, né? Então, eu acredito que os governantes precisam sim olhar para a saúde mental e emocional dos nossos professores e alunos, tendo profissionais capacitados nessa área, como o psicopedagogo, como até mesmo um psicólogo escolar dentro das salas de aula. Eu acho que isso ajudaria muito na melhora tanto do processo aprendizado como na humanização dentro da escola. opa, bate diretamente com o teu plano, que é o que ela está dizendo, principalmente no ponto que você fala do desenvolvimento do professor, né? Que ficou largado. Ele também precisa de apoio emocional, né? Ele precisa ter uma estrutura, porque é como a Gisela falou, é muito aluno laudado, né? É laudado que se fala na linguagem dos professores, é isso? Saudade. Tô pegando jeito. Né? Tem um pouco tem um pouco não, tem a ver com o programa direto, né? Principalmente quando a gente fala pontualmente do desenvolvimento do professor e do aluno que tem laudo. Na verdade, o que que nós temos hoje? Hoje nós temos N transtornos, né, gente? Laudo, suicídio é o que mais aparece na vida da gente, né? Só que os professores não estão preparados para receber essas crianças. Por quê? A formação dos professores hoje é uma formação muito vaga das universidades de pedagogia, infelizmente, né? Eu acho que a gente é da época que a gente fazia magistério. Mas E o magistério ele era presencial, 4 anos, que te ensinava a lidar com a criança, te ensinava a olhar no olho, né? O trato emocional com a criança. Depois a gente fez pedagogia e aí as nossas especializações aí que vão afora. E o professor hoje, por ele ser desacreditado, desvalorizado, financeiramente, emocionalmente, ele acaba deixando muitas vezes de buscar essas coisas. Porque eu vou buscar tanta coisa e continuo na mesma, então eu não vou buscar. E aí a educação fica meio perdida, as crianças ficam perdidas, sim. não é? E é triste isso. E entra uma outra questão, quando você falou sobre salários, valorização. Então, eu tenho um professor que trabalha 3 períodos para ganhar um salário razoável, vamos dizer assim. E se a profissão realmente fosse valorizada, eu trabalharia um período, ou talvez até 2, mas eu trabalharia menos. Se eu pudesse, eu trabalharia num valor de 3, que Uma seria o qualidade justo, melhor até de com uma dedicação, né, qualidade Gisele? melhor Sim.
de dedicação. Meninas, tenho perguntas para fazer para vocês dos nossos ouvintes. Vamos lá, vamos começar com a Gi. Gi, tem uma pergunta bacana aqui. Como na psicopedagogia pode ser mais acessível para as estruturas na rede pública? Como ela poderia ser Isso, acessível? na rede pública em especial, né? Eu acredito que com projetos, né? Se levando projetos de trabalho dentro da rede. E como isso se faria dentro da rede? Eu acredito que seja isso, né? O psicopedagogo, ele, no caso, o psicopedagogo institucional, a gente tem que entender que tem dois tipos de psicopedagogo. Tem o clínico, que trabalha dentro de uma sala, dentro de uma clínica, a qual ele trabalha com as avaliações, tentando descobrir os transtornos de aprendizagem, dificuldade, defasagem. O clínico faz isso. Ok. E o institucional, ele apoia, ele é como se fosse um direcionador para o professor e para o grupo de alunos. O psicopedagogo seria como se fosse uma função de coordenação, vamos dizer assim, mas voltado para as demandas do professor e da criança. Então, como que isso é feito, né? Com observação. Então, o psicopedagogo ele vai para a escola e ele vai observar. Eu tenho tal criança que tem uma dificuldade tal, tem desatenção, eu acho que é TDAH, e esse psicopedagogo entra em sala de aula e observa o que essa criança faz, se realmente é uma desatenção. Em nenhum momento o psicopedagogo vai tratar a criança fora da sala de aula, dentro da escola. Ele trabalha dentro de um grupo. Então, seria, na verdade, um profissional de apoio para esse grupo, professor e aluno. Muito bacana. Acredito que eu respondi, Então, certo? não, ó, Onde se colocaria também, né? O que acontece? Mas a gente precisa entender que um psicopedagogo ele é de extrema importância na educação, principalmente nos dias de hoje, com tantos transtornos e déficits de aprendizagem. Só que ele não pode ser aquele psicopedagogo para atender 10 escolas. Sim. Então, ele tem que ser implantado ou implementado na rede pública que cada escola tenha, no mínimo, 2 psicopedagogos, dependendo do tamanho da sua escola. Porque a pessoa não dá conta. Não é receita de bolo. Nós estamos lidando com seres humanos e cada criança é única. Então, o que serve para uma criança que tem déficit de atenção não serve para outra. O que serve para uma criança que é TEA não serve para outra. O que serve para uma criança que tem dislexia não serve para outra. Porque são seres humanos distintos e únicos. Então, esse profissional, ele tem que estar envolvido com aquela comunidade escolar. Ela não pode estar, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Não, ele tem que estar envolvido. Porque primeiro você precisa criar vínculo afetivo. Tanto com a criança, com o indivíduo que está ali no processo de aprendizagem, quanto com o professor que está ali no processo de ensinar. Você tem que ter vínculo. Não é isso? Isso. Porque o que que acontece? Muitas vezes a gente tem esse profissional, ou né, se coloca que se tem esse profissional, mas ele está ali meramente para assinar protocolos, fazer papel, assinar papel, né? Dentro da burocracia em si, e não para trabalhar com aquele grupo que necessita. E aí eu concordo plenamente com a Paula, o psicopedagogo ele tem que ser da escola, tem que ser aquela escola, aquela comunidade, porque o psicopedagogo ele conversa com o pai, ele conversa com a professora, ele conversa com a coordenadora, com a pedagoga responsável, porque é ele que vai direcionar a demanda daquela criança, ou a demanda do grupo, que às vezes também é uma demanda de grupo, né? Com certeza. Tu acha, Paulo, que com o legislativo e com a política dá para a gente mexer com isso? Dá para introduzir um pouco mais a psicopedagogia dentro da escola pública? Com certeza. Dá para se fazer e está na lei. Hum, Né? A lei da inclusão coloca que você tem que ter esse profissional no apoio da escola. Então, se faz hoje, é de extrema importância e de extrema urgência se colocar esses profissionais dentro das escolas. É possível? É possível. Tem verba? Tem verba, só precisa ser trabalhada. existe essa posição hoje na escola pública, mas não atende a demanda ou não existe ainda?
ela existe, mas não atende a demanda. Não atende a demanda. Porque, infelizmente, é aquela situação. Eu tenho um para atender 5, 6 escolas, né? Às vezes até mais que isso. Então, a pessoa vai passar, ela passa uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias ela passa por essa escola. E nós estamos falando de seres humanos, né? Você não consegue fazer observação do ser humano. Mas com aquilo que você falou, né, Gisele? Sim. Que é a observação, né? A análise, Análise, criar o criar o vínculo, né? vínculo, né? Até Exatamente. mesmo para a criança chegar até você e você poder conversar, até mesmo com o professor, porque entra naquela demanda lá atrás. O professor precisa de um olhar, o professor precisa de cuidado. E quem vai fazer esse papel dentro da educação? O psicopedagogo. Porque o coordenador vai coordenar o quê? Os papéis, as demandas, prova, e não a questão emocional dessa criança e a aprendizagem. E aí tem o emocional no processo aprendizagem, deixar isso muito claro, porque senão depois vão falar, o psicopedagogo trabalha o emocional. A gente trabalha o emocional no processo aprendizagem. Que está extremamente ligado. Você só aprende quando você gosta, quando você cria um vínculo afetivo. Né? Aí, Todo mundo aí lembra do seu primeiro professor, É verdade. né? Dos seus professores da infância, por quê? Se tem vínculo afetivo. Aquele professor que você não cria vínculo, essa aprendizagem é muito mais dificultosa, é traumática às vezes. Né? Eu ainda brinco que professor de matemática é o que leva o título, né, de professor monstro, porque é uma disciplina uma das mais difíceis de dar, ser aplicada para a criança, e todo mundo cria um monstro da matemática, que é quando chega, a grande maioria chega para a gente com essa demanda, né? Ai, tá com dificuldade em matemática. Não, ele tá com dificuldade de enxergar um vínculo ali. E aí essa matemática ela se torna muito monstruosa mesmo, um bicho de 7 cabeças. Esse vínculo tem a ver com a empatia, né? Porque eu lembro que você nem falou, a gente lembra dos nossos primeiros professores e tudo. Eu lembro de vários que eu tinha muita empatia e tinha é o modo de talvez ensinar, o modo de entender, porque na minha época não tinha psicopedagoga na sala de aula para ver se a gente tinha algum tipo de dificuldade, alguma coisa assim. E o professor ali meio que fazia tudo, né? Mas o professor ele era valorizado. Ah, tá, isso é. Isso é. E aí, quando a gente fala de empatia, de afetividade, vamos aí, né, norteando pela neurociência, Tá. a gente sabe que a questão de memória, na questão memória, aprendizado é memória. A Sim, gente tem que guardar em memória, sim. a gente tem que focar. E quando a gente fala das questões afetivas, das emoções, sistema límbico faz com que a gente lembre tudo que leva à emoção, mas você lembrar mais rápido, seja ela boa ou ruim. Não é assim? Então, Com por certeza. isso que essa questão da empatia, do vínculo, da afetividade é tão importante. Porque hoje a gente tem a demanda nesse processo, porque as crianças estão cada vez mais soltas, vou dizer uma expressão solta, né? Eu não sei nem se seria essa expressão, elas estão mais sozinhas dentro das suas questões pessoais. A gente tem, aí vamos dizer que a gente tem a internet, celular, que estão muito mais próximo deles e que às vezes eles nem sabem direito o que fazer com toda aquela informação, né? E a gente tem que entender que o mundo está mudando, nós temos aí pesquisas dentro da neurociência que falam muito sobre isso. Trabalhar emoção é trabalhar aprendizado, é trabalhar sucesso, é trabalhar várias coisas dentro da questão do desenvolvimento humano. Bacana. Vamos lá, deixa eu só agradecer ao ouvinte que fez a pergunta para você. O ouvinte foi a Luciana Caires, que fez essa pergunta. E agora a gente tem uma pergunta da Terezinha Ferreira, de Bauru. Tá? Nossa, Tá longe. tá longe. Vamos lá. Como garantir que as propostas saiam do papel e realmente façam a diferença nas escolas? A gente precisa primeiro do apoio da população. Eu só consigo tirar algo do papel e colocar em prática se eu tiver o apoio da população. Como seria esse apoio? Na cobrança. Cobrança efetiva. Sim. Porque a gente sabe que tudo aquilo que, para sair do papel, a gente sempre tem alguém cobrando, exigindo e querendo resultado. Né? Então, para você sair uma proposta política também, claro, existem as parcerias dentro da questão, mas a gente tem que ir atrás. E quando a população faz pressão, as coisas acontecem. Né? Acontece. Isso é não todo para o vereador, né? Porque Isso é num todo, exatamente. né? Tanto na questão de vereador quanto em tudo. Sim. Né? Nós tivemos vários processos
políticos no nosso país que só aconteceu quando a população foi para a rua e Exatamente. fez valer o seu direito, né? O direito adquirido pela Constituição mesmo, Claro. direito do voto dele. Então, quando a gente vota, quando a gente coloca alguém lá no comando, a gente coloca o nosso, né? O nosso ideal, o nosso sonho ali. Então, a gente tem que fazer e buscar, né? É um representante da Então, população mesmo, né? a gente faz Sim. acontecer. E quando a gente traz, voltando para a área da educação aí, que é a minha vertente maior, quando você valoriza aquela pessoa que está trabalhando, quando ela se faz importante, quando ela se entende parte integrante daquele processo e valorizada, ela faz a coisa acontecer também, né? Ela tem mais prazer, porque o professor já tem prazer em trabalhar, porque se ele não tivesse, a gente não teria mais professores no nosso país, né? Falando Verdade. no momento de país, Claro, claro. no âmbito de país, a gente já não teria mais professores no nosso país. Porque, como a Gi falou, a questão do jovem, hoje, ele não é que ele está solto. Ele não entende mais limites. Ele não entende mais regras. A gente está passando por um momento na nossa sociedade que não tem regras e não se tem limites. Tudo é permissível e tudo pode, já que nós quebramos as barreiras. Quando a gente tem aí o mundo na palma da nossa mão. Você quebra barreiras, quebra limites. E isso até tem uns estudos, principalmente americanos, né, Gi, da neurociência e tal, que está pedindo até para se Voltar algumas coisas do voltar passado. algumas coisas do passado, tirar essa tecnologia, voltar essas barreiras, porque não se tem mais o olho no olho, não se tem mais o cuidado, não se tem mais o toque, né? Isso faz parte da aprendizagem. Então, quando o professor ele se coloca valorizado, ele tem essa valorização, ele começa a ter um olhar diferenciado para ele, enquanto ser humano, porque ele tem vidas na mão dele, ele pode tanto levar uma pessoa ao extremo da glória ali, de sucesso, como ele pode destruir uma palavra. Verdade. O professor tem esse poder, ele tem isso na mão. Então, se ele se sente parte integrante, se ele é valorizado e se ele é dado munição para ele trabalhar através de treinamentos, né, de possibilidades, ele vai fazer uma diferença absurda na nossa educação e vai transformar a base. Então, tudo é possível, desde que a população entenda que agora a gente está passando aí por uma questão de um pleito eleitoral, que voto não se vende, a gente tem que ir por um ideal e ir buscar esse ideal no futuro, porque é um direito nosso, né, de cobrar de quem a gente coloca no comando, que a gente põe lá sentado, cobrar os projetos, cobrar o acontecer, né? Então, eu acho que a população precisa entender um pouquinho mais sobre política. Torna a falar que nós falamos lá no começo da nossa conversa. Precisamos falar de política? Sim. Política é a arte da conversa, do diálogo, da democracia e não partidos. Então, a gente tem que ter uma população politizada para que nossa cidade, nosso país, tenha um grande desenvolvimento. É. Gisele, você é da época também que tinha o SPP nas escolas, Organização Social e Ai, Política do Brasil? sou. Eu acho que, na verdade, toda essa minha questão com política veio daí, né? Quando a gente tinha que estudar qual era a nossa função, o que fazia, né? Como que. Eu sou mais, eu participava do Grêmio Estudantil para mudar as Nossa. coisas na escola. Era muito bom, né? E como também professora de filosofia, estudando filosofia, gente, não tem como a gente permanecer parados diante de algo que é nosso direito. Só que o grande problema é que o fazer política no Brasil, vou dizer no Brasil, tá? Sim. É muito deturpado, infelizmente, né? E quando você fala assim, como tirar do papel? É a população que tem que cobrar, porque a gente que põe eles lá, não é ninguém, somos nós. E tem que cobrar de verdade. Então, assim, quando tem, às vezes, votação na Câmara dos Vereadores, eu acho que a maioria da população não sabe quando tem, nem o que fazer, nem aonde ir, nem como ir. Então, eu acredito que a escola também teria que trabalhar. E tem uma coisa, Paula, educação financeira. Nosso De país extrema precisa de importância. crianças com educação financeira. A gente precisa. Então, é isso. É. Mais um item para botar no projeto aí, hein? Aí eu Ó, trabalho na educação financeira. Importante, eu digo isso porque eu estando aqui entrevistando vocês duas é uma aula, né? Eu estou com duas professoras, aprendendo, porque
E, de novo, me dá uma nostalgia danada, porque eu lembro de aulas de estudos sociais, de OSPB, de educação moral e cívica, né? E isso tudo foi uma base nossa no ensino. Eu estudei em escola pública, então eu fazia parte da grade curricular da escola. E isso me trouxe um desenvolvimento intelectual muito melhor para entender mais a sociedade. Eu lembro que na época eu sabia o que fazia uma Câmara, o que fazia um Senado, o que fazia o presidencialismo, que é o que governa o país. Então se aprendia, não era, era legal? Não era, não tinha nada a ver, né? Ninguém gostava de umas matérias assim, não eram matérias que chamavam atenção. Como você falou da matemática, né? Pô, matemática é muito difícil para muita gente, complicado, mas você tinha física e química ali na frente que você ia ter que usar Sim, matemática, né? Hoje o engenheiro ele depende muito de matemática, como a vida nossa depende de matemática. Então, tanto matemática quanto português, quanto outras matérias, mas é muito importante. Mas eu queria saber de vocês, das duas, que a gente está chegando no finzinho do nosso podcast. É, que mensagem vocês deixariam para os nossos ouvintes com relação à perspectiva que a gente tem de futuro para a educação? Para as pessoas, hoje eu falo que as pessoas precisam continuar acreditando. A educação, ela é a base, sim. Sem ela, a gente não transforma nada, né? Mas essa educação, a gente precisa acreditar que ela tem melhora e que ela é capaz de melhorar, né? Confiar nas pessoas novamente e principalmente resgatar valores. Nós precisamos resgatar alguns valores aí, valores emocionais e sociais, porque é difícil a gente falar de educação se as pessoas não se respeitam. É. E a educação, ela não é só o aprendizado da leitura, ela é a base de um convívio social. E não há educação se não tiver convívio. Então, eu peço que as pessoas que estão nos ouvindo aí comecem a refletir sobre até os seus pequenos atos. Porque às vezes a gente fala, a gente é educado, mas na primeira oportunidade você está maltratando alguém, ou falando algo, ou fazendo. Às vezes você não fala, mas o seu rosto mostra tudo, né? Então, começar com a educação básica, que é a educação de valor de família, a educação que vem lá de casa, como dizia minha mãe, a educação que vem do berço. Bem no berço. E dali, a gente vai, se essa ficar saudável novamente, você vai ter todas as outras tranquilas. Então, é começar a acreditar mesmo. eu vou pegar esse gancho do acreditar, né? Quando a gente se torna professor, é por paixão, né? Eu acredito que realmente nós temos quem é e quem está professor no nosso país em termos de educação. Qual é a perspectiva que eu tenho? Eu tenho que acreditar que isso pode mudar, porque o conhecimento está aí. A gente precisa fazer com que nossas crianças gostem de estudar, gostem de ir à escola, gostem do conhecimento. E isso é como a Paula diz, desde lá de casa, né? Mudando algumas coisas dentro da nossa família, porque sem educação nós não vamos eleger pessoas que possam nos representar, porque nós não saberemos como votar, por que votar e o que eu quero para o meu país, né? Nós vamos viver uma vida sem rumo. Eu acredito que a educação é o nosso norte. E quando se fala de política, eu sempre prezo pela educação, né? Muito. Eu sempre falei que a educação, ela move o mundo. Quando eu tenho uma criança que sabe ler um texto e sabe se colocar diante de uma situação e sabe dar a sua opinião, ela vai ser um adulto que vai saber analisar e criticar e lutar pelos seus direitos. Quando eu tenho uma criança que sabe matemática e sabe educação financeira, e ela vai saber que ela não vai deixar ser levada por juros altos, porque ela acha que aquilo ali realmente não vale a pena, que não serve, né? Nós vamos começar a mudar. Muda um pouquinho aqui, vai mudar lá na frente. Eu acredito na educação. Eu acredito. E eu acredito que precisamos cuidar das nossas bases, que são os nossos professores. Então é isso que eu, né, deixo sobre educação aqui. Ah, obrigado, gente. A gente chegou no nosso... Infelizmente, chegamos no finalzinho do nosso podcast. É,
Gisele, eu queria te agradecer pelo seu tempo, por compartilhar teu conhecimento aqui com a gente, de dar a sua opinião e de ensinar com tudo que você tem de sua experiência para todos os nossos ouvintes, para mim mesmo, para todo mundo que está assistindo e ouvindo. Obrigado pela sua companhia, pela sua visita aqui hoje. Eu que agradeço, né, por colocar, é o que eu falo, tem tanto conhecimento aqui, e como aí eu vou de novo, o professor quer doar, quer dar, a gente não quer guardar. Agradeço muito pela oportunidade que vocês me deram. Obrigado. Paula Trevisan, obrigado também pela sua companhia, por compartilhar teu conhecimento, pela tua experiência e obrigado, acima de tudo, por assumir esse desafio de ser um representante do povo para trazer a educação para um nível de qualidade melhor. Obrigado, só tenho a agradecer, né? E agradecer aí aos nossos ouvintes pela atenção, pelo carinho. E peço que eu tenha essa chance aí, essa oportunidade de conseguir fazer essa diferença na área da educação, porque é uma área que precisa urgentemente ser olhada com carinho mesmo, né? Então, só tenho a agradecer. Gente, obrigado mais uma vez. Olha só que dia maravilhoso hoje, com duas especialistas, duas pessoas especiais, gente que cuida de gente, que a gente sempre fala. Paula Trevisan, uma representante para a gente, para o povo. Analise o programa dela, entre no site, nas mídias sociais e olhe o que ela tem para oferecer para a gente. Gisélia dos Santos, psicopedagoga, especialista em desenvolvimento humano, também trazendo muito conhecimento para a gente, para que a gente tenha cuidado com as nossas crianças nas escolas e o desenvolvimento humano com elas. Tá bom? Não se esqueça, educação é responsabilidade de todos, sem exceção. Obrigado a todos. Nos encontramos no próximo podcast. Um abraço.